Agora são 9 horas e 54 minutos. Eu estou na linha com a presença, no contato aí do Dionilson Marcon. Ele é deputado federal do PT, ele está diretamente em Brasília. Ele vai falar do retorno do recesso, projetos a serem votados e sobre a reforma da Previdência. Vamos dar um bom dia, deputado. Como é que está o senhor? Tudo bem, deputado? Tudo bem, Padilha. Para nós é uma alegria falar com o amigo e com todos aqueles que estão te acompanhando na programação nesta quinta de manhã na Rádio Tupã. Deputado, para iniciar já, antes do senhor começar o assunto aí, o assunto que peregrina hoje no país, e é um assunto importante para o país, é sobre aí a eleição na Câmara dos Deputados. O senhor está em Brasília, o senhor já deve estar votando, vai votar daqui a pouquinho, a respeito aí das várias chapas que disputam a Câmara Federal do país. Aí, deputado, que o senhor tem a falar com a futura possível reeleição do presidente da Câmara, que ganhou junto ao STF, liberando a sua candidatura, e ele, eu acho que aglomera também aí os principais grupos, um dos principais grupos políticos na Câmara. O senhor tem a nos dizer? Então, Padilha, eu quero dizer que o meu voto, não voto em golpista, né? Eu vou votar para André Figueiredo, que é um deputado federal do estado do Ceará, do Partido Trabalhista, do PDT, que comungo muito com as ideias dele, votou contra o golpe no Brasil, votou contra agora o ano passado a PEC 241, que retira dinheiro da saúde, da educação, dos programas sociais, da reforma agrária, Minha Casa Minha Vida, e é um companheiro que já disse que é contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Rodrigo Maia, que é o atual presidente, ele se tornou presidente com a cassação do Eduardo Cunha, que foi preso por ladrão, Eduardo Cunha, do PMDB. Então, Rodrigo Maia, que é do DEM, é o candidato do atual governo federal, Michel Temer, sem voto. Michel Temer, toda a sua base, ele deve ter em torno de uns 15 a 20 partidos políticos oficialmente apoiando ele, toda a base do governo, porque ele já tem compromisso com os projetos amargos contra o povo brasileiro. Rodrigo Maia, Padilha, só para o povo entender, uma das suas plataformas é botar em votação urgentemente, estou falando isso, urgentemente, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista aniquila com o direito dos trabalhadores ter carteira assinada, 13º, fundo de garantia e hora extra, e férias. E cria uma nova modalidade que é por contrato, terceirização e contrato. Contrato, como é que vai funcionar? 4 meses, e aí cada vez que termina, o patrão pode ir homologando esse mesmo contrato. E no contrato e nessa lei trabalhista consta o seguinte, que o trabalhador pode trabalhar até 12 horas por dia sem ganhar hora extra. 220 horas por mês, e aí o patrão pode chamar hoje o fulano para trabalhar 12 horas e semana que vem dá 4 horas por dia. Sem direito a férias, 13º, fundo de garantia. Então, a plataforma do Rodrigo Maia, uma delas é essa. Não, vocês me apoiam, que eu vou botar logo em votação esse projeto, porque a maioria dos deputados aqui é financiado pelas grandes empresas, pelo grande empresariado, e o grande empresariado não estão nem aí se o trabalhador está doente, ou está bem em casa, ou está descansado para trabalhar. Não, eles querem sugar o trabalhador até o último minuto. Por isso que o deputado Marcon, há 15 dias, eu já abri o meu voto para André Figueiredo, que é um parceiro, um companheiro, que dá para dizer que temos muito mais coisa pensando junto do que separadamente. Na política tudo é imprevisível, mas tudo indica, e os indícios é da sua reeleição do Maia, perfeito? É isso. É perfeito. Muito difícil para nós, mas é bom mostrar para a sociedade que nós temos lado. Nem todas as derrotas eleitorais são derrotas políticas, mas tu tem que ter posição
deste momento, porque eu posso ser cobrado pelo vereador Nenê, pelos meus assentados, pelo meu povo da cidade, mas tu votou por Rodrigo Maia. Não, tu tem que sinalizar na política que tu tem posição, marcar posição e dizer: eu não voto em Rodrigo Maia porque é um golpista e é alguém que vai patrocinar a retirada de direito dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, eu voto em André Figueiredo, mesmo que eu sei que é difícil, mas o André Figueiredo, a outra do PSOL, a Erundina, também é uma boa candidata, mas com menos possibilidade ainda de voto. Como a bancada do PT fechou com o André Figueiredo, eu vou votar com o André Figueiredo, já anunciei há 15 dias, que é quem tem mais possibilidade de ir para o segundo turno nas eleições. Sabemos que é uma guerra grande, mas essa guerra é para defender não o André Figueiredo como presidente, é defender um presidente que possa dialogar e debater todas essas pautas amargas que estão sombreando sobre a cabeça do nosso povo brasileiro, digo, do campo e da cidade, porque a reforma da Previdência vai atingir os dois públicos. Eu estou falando com o deputado federal Dionilson Marcon, ele é do Partido dos Trabalhadores, um assunto que a gente estava focando, já aí a Câmara Federal, a presidência da Câmara Federal, a gente falando aí do retorno do recesso, e ele já focou esses momentos e os projetos a serem votados sobre especialmente a reforma da Previdência. O movimento é grande, acredito, aí na Câmara no momento, porque já iniciou esse movimento aí da votação na Câmara, né, deputado? A votação abriu a sessão aqui às 9 horas, os deputados estão falando e eu espero que em torno das 11 horas começa esta votação. Esta votação que vai ser votado presidente separado, e quando tu vota para toda os nomes que compõem a mesa diretora. Nós do PT vamos estar na mesa, isso é uma injustiça, nós somos a segunda maior bancada federal aqui em Brasília. No mandato passado foi o PMDB e esse ano deveria ser o PT. Nós vamos estar com a primeira suplência na mesa. Mas vamos estar com a primeira suplência na mesa porque não aceitemos se ajuntar com esses que querem patrolar o povo brasileiro. E esses, junto com o DEM, está os tucanos, está o PMDB, está o Partido Progressista, está o PSB, está o PTB, está todos esses partidos oficialmente estão na base desse presidente Rodrigo Maia, que na minha avaliação é quem vai se tornar presidente da Câmara. Mas como a eleição não está terminada, ainda a esperança é a última que mora, né? Vamos à batalha, sabemos que a batalha é pesada e dura, mas vamos batalhar para defender aquilo que é melhor para o nosso povo brasileiro. O PT fica com alguma comissão na casa, deputado? Nós temos direito constitucional com 2 ou até 3 comissões. Já escolheram quais serão ou não? Mas isso é semana que vem. E vamos debater ainda. Debater, e aqui sempre o costume da casa foi a maior bancada faz o maior bloco pede a primeira, e daí como o bloco é muito grande eles vão levar 6 comissões primeiro e depois é a vez do PT escolher. Nós vamos escolher comissões importantes quando chega a nossa vez, aquelas que resta para depois ser escolhida. Nós achamos que a questão da Comissão da Previdência Social, Seguridade Social e Previdência seria uma comissão importante neste momento que nós estamos vivendo. Então o PT, se chegar no momento dele e essa ainda não foi escolhida, nós vamos escolher essa, que é uma comissão que tem um papel muito importante neste momento que estamos vivendo com esse projeto da reforma da Previdência aqui no Estado, aqui no país. É o Dionilson Marcon, deputado federal do PT. Eu estou com o horário estourado, deputado, já são 10 horas 4 minutos, mas eu quero deixar um espaço aí para o senhor falar aí diretamente aos seus correligionários, digamos, aqui de Tupanciretã e da região, que o senhor tem uma grande ligação
com a nossa comunidade, com a nossa cidade, inclusive vários projetos que o senhor muitas vezes desenvolve aqui em Tupã-Seretã, e a sua mensagem final para a comunidade e região. Quero dizer, Padilha, te agradecer nesse 1 minuto que me resta o seguinte: em primeiro lugar, nosso povo que está ouvindo a Rádio Tupã, seja do campo e na cidade, a reforma da Previdência, se é só por nós aqui na Câmara Federal, nós não temos força. Nós não podemos deixar que o governo faça 308 votos. E vai passar a idade para 65 anos para homem e mulher no campo e na cidade. Para tu se aposentar com o salário que tu contribui, tem que trabalhar 49 anos. Vão desmembrar, ou tu tem que escolher a aposentadoria ou a pensão. O auxílio doença, auxílio maternidade e auxílio às pessoas especiais vai ser desvinculada do salário mínimo. Por isso que temos que fazer luta, cobrar dos vereadores que têm seus deputados aqui em Brasília, dos prefeitos, porque é esses que vão votar, tirar direito do nosso povo. Eu vou votar contra a reforma trabalhista e vou votar contra a reforma da Previdência. Nenhum direitos a menos, e temos junto na luta em defesa do nosso povo brasileiro. Muito obrigado, Padilha, um abraço a todos. Um abraço, deputado Marcon, tudo de bom, boa votação em Brasília. Deputado Marcon do PT, a nossa reportagem no Variedades.